Olá, turma, tudo bom? Bom, vamos gravar, eu vou gravar assim para vocês irem acompanhando no texto, né? Pra gente poder ir conversando sobre a disciplina. Nossa nova disciplina aí de noções de farmacologia na enfermagem. Né? Farmacologia, né? Ela vai significar, né? Tem vários significados, mas principalmente o estudo das substâncias, né? O estudo dos fármacos, das substâncias que vão ser utilizadas, né, de forma terapêutica, principalmente, né? Então, vamos lá. O termo droga tem sua origem, né, em holandês, né, que significa folha seca, né, significa as ervas. Antigamente os remédios não eram químicos, né, eram puramente ervas, plantas, cascas de árvores, né? Não com produtos químicos. Daí vem o nome droga, né, que vem do holandês. Os primeiros mecanismos, né, os primeiros mecanismos medicamentosos, né, que foram utilizados por indústria farmacêutica, começaram a ser registrados em 1920. Antes disso ainda era tudo muito natural, muitas ervas, né? Uma das primeiras drogas sintéticas registradas, né, foi a anfetamina, né, que foi produzida ali a partir de 1927 e ela era indicada como vasoconstritor. O que é isso? Ela contrai o vaso, né? Ela contrai o vaso, aumentando a pressão sanguínea e muitas vezes ajudando também a reter alguma hemorragia, né, e algum processo inflamatório, dependendo de como ela for utilizada. Então, a farmacologia ela vai proporcionar ao profissional, né, conhecimentos para poder saber como usar esses agentes biológicos, né, esses agentes naturais, e esses agentes químicos, né, em relação à patologia do paciente, né? Então, a gente pode dividir a farmacologia com algumas finalidades, né? A terapêutica, que é para cura ou para controle de uma determinada doença ou de um determinado sintoma. A preventiva, né, que é para prevenir as doenças, né, como vacinas ou o flúor na água, né, o iodo no sal. E a diagnóstica, né, tipo, como contraste utilizado nos exames, né, para poder visualizar alguma patologia. Então, o profissional de enfermagem ele vai ser fundamental nesse processo, né, de medicação do paciente. O controle do que o paciente tomou, pioras, né? Foi por via venosa, né? Foi por soro ali na veia, foi por medicação via oral. Como é que foi? Qual foi a via que foi utilizada, que aquele paciente utilizou ali? Né? Então, pacientes em home care, né, pacientes que vivem em casa e o profissional de enfermagem vai trabalhar na casa do paciente, né? Isso tudo é muito importante. Tá? Vocês, como profissionais de saúde, entender como a medicação interage no corpo, como certas medicações vão interagir com outras medicações, né? Ou interagir com outras substâncias. E as vias de acesso. Por exemplo, se um paciente chega para você, né, e ele tem alergia a iodo, tem medicações que têm base de iodo. Alguns antialérgicos têm base de iodo. E o paciente não pode tomar aquela medicação. Então vocês têm que ter noção, um pouco de noção em respeito a isso, para vocês ministrarem essas doses que vão ser receitadas aí pelo médico, né? Mas também para vocês terem uma noção do que estão fazendo, né? Então, o fundamental, né, do o conhecimento fundamental da farmacologia, a gente pode dividir assim em duas áreas bem definidas, né? A farmocinética, né, que é o ramo da farmacologia que vai estudar ali o movimento do medicamento no organismo,
né? Como é que ele é absorvido, como é que ele é distribuído, como ele é transformado no organismo, né? Por ações ali enzimáticas, né? E como ele é eliminado do organismo, né? Então a farmocinética vai ver todo esse movimento da medicação dentro do organismo. A farmacodinâmica, né? Ela vai estudar qual é o local e o mecanismo de ação daquele fármaco, daquela medicação, né? E quais efeitos que ele pode causar? Ele pode causar tontura, pode causar enjoo. Você tem que saber para você, por exemplo, um paciente toma uma medicação que dá dor de estômago, dá enjoo, se ele tomar sem se alimentar. Se você não sabe disso, o paciente se alimentou pouco ou não se alimentou e tomou a medicação, você pode achar que isso seja um novo sintoma da patologia que ele está sendo acometido. Mas não necessariamente, às vezes pode ser simplesmente ali uma reação, um efeito colateral daquela medicação, um exemplo, né? Absorção. Os mecanismos são administrados por diferentes vias, né? Via oral, por acesso venoso, né? Por via retal, né? Usando ai, meu Deus, falhou a palavra. Supositório, né? Desculpa, falhou realmente, a palavra sumiu da minha cabeça. Então, isso tudo vai influenciar na sua absorção. Se a medicação é de via oral, o paciente engole o comprimido, ele vai precisar dissolver no estômago para poder ser absorvido. É mais rápida a absorção, é mais rápida a ação num que veio por um acesso, né, na corrente sanguínea ou por conta da medicação oral. Na corrente sanguínea. Por quê? Porque já vai ter uma ação mais rápida, ele vai precisar passar, ser dissolvido e ser absorvido pelo sistema digestório, né? Então, a absorção vai depender também da via, né? Se é uma pomada que você vai passar na região, qual é a via que você vai passar aquilo ali? Entendeu? Se você toma uma medicação via oral e ela, para poder ter uma ação para alívio de dor numa torção no pulso, por exemplo, ele vai ter que ser dissolvido, digerido, né? Aí vai ser absorvido para poder agir. Se você passa a pomada, um gelon no pulso, ele vai dar um alívio mais rápido. Por quê? Porque vai ser absorvido pela pele ali no presente momento, tá? Então vai ser um alívio mais rápido, né? Então a administração da medicação, a forma que ela vai ser administrada, vai depender de N coisas, né? Da acidez do estômago, da presença ou não de nutrientes no momento da administração, da alteração da função gastrointestinal, né? Se a pessoa pode apresentar ali uma diarreia, uma constipação, né? O preparo do fármaco, a sua forma de apresentação também vai influenciar, né? A concentração do medicamento também. Então, se o medicamento é uma cápsula líquida, tipo, por exemplo, o que nós vimos do Advil, né? Que a cápsula é líquida, ela vai dissolver muito mais rápido do que um comprimido sólido, né? Então, as vias de administração também vão ser influentes nisso aí, né? Então, elas vão ser classificadas como parenterais, né? Então, que é principalmente a endovenosa, a intramuscular ou subcutânea, injeções, digamos assim, que apresentam certas peculiaridades quanto à absorção dos medicamentos. Na endovenosa, o medicamento é administrado diretamente na circulação sanguínea. Na intramuscular, vai ser uma injeção no músculo, né?
E aí vai ser absorvido ali pelo fluxo sanguíneo local. Soluções que utilizam água como base são absorvidas mais rápido do que soluções oleosas, né? Quando elas são dissolvidas em água, elas são absorvidas muito mais rápido pelo organismo do que quando elas são oleosas, né? Substâncias mais oleosas. As características químicas dos fármacos, né, também podem influenciar a absorção por via intramuscular, né? A absorção por medicamentos via transdérmica, né, aquela injeção subcutânea, né, vai depender também das condições de integridade da pele. Se o tecido estiver lesionado, estiver machucado, isso tudo vai influenciar na absorção. Biodisponibilidade é definida como a fração do medicamento administrado que atinge a circulação sistêmica. No caso dos medicamentos por via endovenosa, é de 100%. Por quê? Porque 100% daquela medicação foi jogada dentro do sistema sanguíneo. Beleza? Se você ministra essa medicação por outras vias, como via oral, nem toda essa medicação vai chegar na corrente sanguínea, certo? Porque ela vai passar pelo processo digestório e tal. Diferente de você jogar diretamente na corrente sanguínea. Então, tudo depende da forma que ele vai ser ministrado. Gente, tudo isso que eu tô falando aqui, eu não tô lendo assim. Eu vejo pontos aqui no texto só para poder ter uma continuidade de raciocínio, mas eu quero que vocês leiam todos esses textos, tá? Então, se a pessoa tem problemas no fígado, né, também vai modificar a forma que o organismo metaboliza aquele medicamento. Vai modificar a quantidade de substâncias que vão ser, né, aproveitadas, né, na medicação em si, né? Isso tudo nós vimos lá atrás, né, quando estudamos sistema digestório ou digestivo, a mesma coisa. Distribuição. A distribuição é definida como a passagem do medicamento da circulação sanguínea para os diversos órgãos e tecidos. Esse processo sofre influência de vários aspectos, entre eles as características, né, físico-químicas do medicamento, se ele é base de óleo, se ele é base de água, né, qual é o grau de ionização também vai influenciar na absorção celular, o tamanho da molécula, né, então que vai formar o complexo fármaco-proteína. Se a molécula for muito grande, ela vai ter uma dificuldade maior para ser absorvida pelas células, né? O pH local e a vascularização do tecido, né? Se você tem um tecido altamente vascularizado, ele tem uma absorção mais rápida, né? Então, a distribuição vai ser dividida em duas fases. A inicial, né, que vai apresentar uma alta perfusão e recebe maior parte do medicamento nos primeiros minutos, né, como coração, fígado, trato gastrointestinal, rim, cérebro. E na segunda fase, os tecidos atingidos, né, são os músculos, vísceras, os tecidos de perfusão médios, tecidos adiposo, né. Outro fator importante relacionado à distribuição é a ligação proteica, né. Se eles conseguem passar livremente pelas membranas celulares e atingindo assim o seu efeito farmacológico desejado. Eliminação, né, o processo que elimina pelas excretas essa medicação do organismo do paciente. O fígado, ele vai ser o órgão mais importante no processo de eliminação, né, por modificação metabólica. O processo de excreção vai ocorrer principalmente nos rins, que os rins são os filtros são os filtros do nosso organismo, né, e também pode ocorrer pelos pulmões, né, pelas fezes.
pelas fezes, né? Alguns vão ser eliminados pela bile, sendo reabsorvidos e eliminados pelos rins. Então vamos lá, pra gente fechar aqui. Conceitos fundamentais, né? Quais são os conceitos fundamentais da farmacologia? A bioequivalência, né? O estudo que vai comparar a biodisponibilidade de um medicamento de referência a de um medicamento genérico, né? Se os dois têm a mesma biodisponibilidade, se eles são equivalentes, se um pode substituir o outro. A concentração é a quantidade de determinada substância ativa ou inativa em certo volume ou em massa do produto, né? Qual é a concentração daquele fármaco naquela medicação? A dispensação, né? É o ato de fornecer medicamento para o comprador nos casos de drogarias. O profissional de enfermagem vai preparar o medicamento e administrar ao paciente. Vai ter medicação que você vai ter que dissolver, né? E injetar no paciente. Então, como que essa medicação vai ser dispersada? A dose de ataque é a dosagem única de medicamento com capacidade de atingir rapidamente a concentração terapêutica, né? Aquelas medicações de uma dose só, pancadão. Dose de manutenção, uma dose de medicamento que vai ter que ser repetida, periódica, como anti-inflamatórios, né? Antibióticos, você tem que ir tomando, né? Dose letal, dose com qual a morte é atingida. Se você der uma medicação com uma dose muito alta, você pode matar o paciente dependendo da medicação. Droga é qualquer substância que apresenta como característica a capacidade de alterar a função dos organismos vivos, acarretando mudanças fisiológicas ou comportamentais, alucinógenos, por exemplo. Droga tóxico são drogas que vão ter uma ação maléfica ao organismo, né? Vão dar algum malefício ali ao funcionamento do organismo. Aqui embaixo tem as referências da onde esse texto foi tirado, né? Se vocês quiserem ler ele mais a fundo, tá? Peço para que vocês leiam esse texto todo e o outro que eu anexei.